Fala galera, sejam muito bem-vindos, eu sou Júnior Coca e esse daqui é o Bar de Ideias. Hoje a gente está trazendo mais um review do programa Bar Aberto. Hoje a gente vai falar do terceiro episódio e junto comigo tem o meu brother aqui, o Rodrigo Bonomo. A gente vai fazer esse review junto. Fala aí, Rodrigo, como que você tá, irmão? Fala, Júnior. Tudo bom? Tudo Bem, jóia. cara. Vamos falar um pouco sobre Bar Aberto, terceiro episódio. O programa vem melhorando, vem ficando cada vez mais interessante, né? Então vamos destacar os pontos aí que foram mais legais. Beleza, e antes da gente partir para esse review, vou pedir para você fazer aquele velho favorzinho de se inscrever no canal se você não for inscrito. Deixa aquele like maroto que ajuda a gente a poder divulgar o nosso canal e chegar a mais pessoas assim. Fala aí, mano. Cara, esse episódio a gente teve a visita do Gustavo Rômulo, né? Que é o chefe de bar do Gran Guiar, que é o hotel onde que foi gravado o programa inteiro. Diz aí, o que você achou da presença dele, da apresentação do drink dele? Gostei bastante da presença e principalmente do coquetel que o Gustavo levou como assinatura. É um coquetel de paladar não muito comum, né, no que para o grande público, então apresentar isso para a galera eu achei bem interessante, né? E a primeira prova foi em cima disso, né? Em cima desse coquetel, a gente teve a participação do Lúcio, que foi o melhor do segundo episódio, desafiando o Cláudio, que ele julgou merecer estar ali naquela prova, né? Com ele, já que ele também tinha ido muito bem na prova anterior. Então, a prova se desenrolou em cima desses dois competidores. Legal a atitude do Lúcio, né, de convidar o Cláudio, que tinha ido bem na prova anterior. E aí a prova se desenrolou em cima desses dois coquetéis, né? Eu também achei bem nobre da parte dele, né? Chamar o cara que se destacou no episódio anterior também, né? Levando em consideração que a gente já tinha comentado sobre isso, né? No review anterior, né? Que essa primeira prova, né? Esse mano a mano é um desafio interessante, mas tipo, como eles vendem que o destaque do episódio anterior ganha uma vantagem e tal, eu não vejo exatamente uma vantagem, né? É simplesmente uma oportunidade para poder ficar imune. Mas enfim, eu achei bem legal também, eu achei muito legal a decisão dele de chamar o Lúcio, que foi um combate bem parelho, né, irmão? Parabéns para o Cláudio, né, que venceu a prova e vem crescendo na competição. Começou com um drink não tão interessante assim. Na segunda prova já mandou super bem e no terceiro dia já recebeu imunidade, ficando livre de fazer a prova eliminatória, né? Então, parabéns para o Cláudio, que está crescendo na competição. O Lúcio, a gente já sabe, um competidor forte, mandou bem em todas as provas até agora e está no páreo também. Não, com certeza. Eu acho que o que deu destaque aí nessa disputa entre eles, né, foi a ousadia do Cláudio, né? Ele viu a receita do Gustavo e ele quis acrescentar algumas coisas a mais, né? Por exemplo, a presença do Lilê e o frescor da hortelã com aquele tapinha que ele deu, que o Márcio deu até uma brincada. Falando de uma questão mais técnica, algo que a gente usa bastante no bar, né? Que é esse tapa nas folhas, né? Não só da hortelã, né? Em várias outras folhas, ou simplesmente agitar a folha, que ela solta bastante aroma. Então, eu acredito que deva ter soltado um aroma bem interessante no coquetel dele, né? Agora, já no lado do Lúcio, né? Ele, como a gente vem falando, né? Ele tem um conhecimento muito bom de sabores e de harmonização. Só que eu acho que ele optou por ir algo mais na linha do que foi apresentado pelo Gustavo e acabou passando um pouquinho da mão de açúcar, né? Que foi falado que o drink dele ficou um pouquinho mais doce do que o recomendado. Mas ficou com um bom equilíbrio e tudo mais, porém um pouquinho mais doce. Isso,
tem que se atentar muito, né? Porque não é só entregar um coquetel gostoso, né? O drink tem uma proposta e fugir da proposta do drink não era a opção mais viável, né? Então, o Cláudio foi mais feliz na prova e acabou vencendo. Sim, total. Bom, agora vamos para o segundo desafio, né? O segundo desafio já com o restante dos participantes, né? A proposta do desafio era eles se inspirarem à beira da piscina, escutando o som que eles mais curtem, né? E, cara, eu acho que vieram várias propostas muito interessantes, né? Por exemplo, o Matias, se eu não me engano, ele estava escutando Cumbia, né? Para relembrar o país dele. O Lúcio estava com uma pegada mais rock and roll, né? Escutando Kiss. Cara, teve uma boa variedade, né, de ritmos musicais, né? Para realçar também a diferença entre cada um dos participantes, a variedade do estilo de vida que cada um deles tem, né? Para as receitas, o que você viu ali nas receitas que foram apresentadas e o que se destacou aí no meio desse desafio, mano? Então, eu achei que a maioria deles pecou em utilizar muitos ingredientes, né? Muito arriscado você falar, ainda mais um drink numa jarra, que não é a mesma proporção de você fazer um drink numa taça ou num copo, né? Então, já tenho cuidado de manter proporções. Era uma prova, ao meu ver, até agora a prova mais difícil, porque você tinha que fazer com que o uísque brilhasse, né? Era o principal ingrediente, né? Era o ingrediente pré-requisito da prova. Então, quanto mais você coloca de sabor, mais você complica o meio de campo e mais é fácil de você fazer o sabor do uísque desaparecer, né? Lógico que tem como você utilizar 10, 15 ingredientes sem o uísque sumir, né? Mas requer uma perícia muito grande, né? Então, eu acho que eles se arriscaram demais, né? Alguns foram mais felizes com o resultado do drink e outros menos. Então, assim, foi o que definiu, na verdade, né? Os que ficaram, poucos, no meu ver, ficaram realmente interessantes. Meu destaque para o drink do Leandro, que ganhou, e para o drink do Lúcio. Eu acho que foram os dois destaques do programa, positivamente, das receitas. Tem mais um destaque aí, né, que chega a ser até uma brincadeira, mas eu já puxo para uma situação que a gente vê acontecendo bastante no mundo dos bares, né, que é a contagem muscular da Érica, né, rolou até uma piada, né, com o Márcio, principalmente na questão de proporção, né, de dosagem da bebida, né. O nome dessa técnica é Free Pour, né? A gente usa bastante nos bares, em algumas situações, né? Mas, tipo, se você não tem treino, se você não domina isso, o risco de passar mais bebida do que necessário é muito grande, né? E eu acho que foi mais por conta disso que o Márcio acabou chamando a atenção, né? Porque, cara... Sim. Eu sou muito fiel a receitas como elas foram pensadas, né? E quero sempre buscar entregar o mais fiel àquilo que eu pensei quando eu produzi uma receita. Então, eu não sou muito fã dessa técnica, cara. Eu acho que, assim, se você trabalha em um bar que você vai entregar 100, 200 coquetéis numa noite, é muito improvável que você consiga executar todos os drinks da mesma forma, com o mesmo sabor, utilizando o Free Pour, né? Então, assim, na minha opinião, eu acho fundamental a utilização de dosador para poder elaborar um coquetel. É aquela história, né? Se você tem um material para tal função, é melhor usar, né, cara? Não inventa moda. Tipo, acredito que ela tentou fazer mais para impressionar, né, o jurado. Só que, bicho, os caras são bem experientes e tal, e maior parte dos bartenders clássicos, né, optam pelo uso de um bom dosador para poder ter um padrão garantido, né, na elaboração dos drinks.
E bom, vamos lá para os destaques que você falou, né? Que é o Lúcio e o Leandro, né? Cara, vamos pelo Lúcio, né? Que no segundo embate aí ele conseguiu um destaque muito maneiro. E mais uma vez eu acredito que ele foi partiu pelo caminho do seguro, né? Do que é mais certeiro, né? Ele foi Sim. E mandou um Boulevard Dietone. É uma categoria de sabores que eu adoro bastante, que é a mistura do amargo com refrescante. É uma pegada que eu gosto bastante. Né? Nesse tipo de sabor, né, eu costumo pedir um Cynar e água tônica também, que dá muito certo, juntando esse amargo e tal. Então, bitter italiano e tônica também. Isso, tem bastante coisa assim, e eu acredito que deve ter ficado muito bom. Né? Ele deu um acréscimo aí na receita dele, colocando grapefruit. Né? O que você viu nessa receita? O que você faria de diferente na receita dele? Não, eu acho que a proposta foi boa, acho que a ideia era boa. Eu ia falar do Negroni porque o gin casa melhor, né, ao meu ver, com água tônica do que o whisky. Mas a ideia foi boa, os ingredientes combinam, tem tudo a ver com piscina, né? A apresentação ficou bacana. Então, totais méritos aí para a escolha dos ingredientes do Lúcio, que mandou muito bem. Sim, sim. E agora mas não foi o melhor da noite, na minha opinião. A gente vai falar do melhor escolhido, o que foi escolhido o melhor da noite, né? Que foi o drink do Leandro, que é uma releitura daquele combo clássico de balada, né? Principalmente de baladas no Brasil inteiro, né? Que é o whisky com água de coco. E ele fez uma receita muito maneira mesmo. Que foi, ele acrescentou licor de laranja, limão siciliano e rodelas, né? Carambola também rodelas e manjericão. Ramazotti rosato também, que ele optou para poder fazer a composição do drink dele. Cara, a gente como bartender e cliente, né, sabe que essa mistura de água de coco e whisky é muito bem-vinda. E rolando um acréscimo mais aí para dar um up no sabor. Eu acho que ele, cara, mandou muito bem mesmo. O que você tem para dizer desse drink, irmão? Então, eu acho que ele trouxe ao whisky com água de coco algo que ele não tinha, que era frescor e refrescância, né? O whisky com água de coco é um sabor umami, é bem agradável, né? Sim. Mas ele não tem um frescor que ele adicionou com limão siciliano, com carambola, né? Uma refrescância com o manjericão. E então ele deu uma complexidade maior à receita, né, original. Utilizou aquela receita como base, fez uma coisa que eu falo desde o primeiro review aqui, que é trazer um pouco das suas essências, das suas particularidades para suas criações, né? Eu acho isso muito bacana. Então, ao meu ver, assim, o drink do Leandro na noite foi o mais assertivo em todos os aspectos, né? Tem identidade, tem complexidade de sabores, tem ingredientes que combinam, né? Tem um pouco da história dele ali, como algo que ele relembrou, né? Que é importante na vida dele, né? A gente viu que até que ele ficou um pouco emocionado no final do programa, então assim, bem bacana. Acredito que para ele deve ter sido bem legal vencer, em especial essa prova com esse drink, né? Então a gente vê que não é só uma receita, é algo que tem importância pessoal na vida da pessoa, e isso é muito bacana. Então assim, parabéns por ela. Né? Sim. É de verdade, né, cara? Você vê que é um negócio que é de verdade. É diferente de você só pegar um monte de ingrediente e transformar em um drink. É um drink especial, né? É um drink que representa um momento da vida do cara, e ele conseguiu representar através disso um pouco dele, um pouco das origens dele. E, então, assim, foi assertivo em todos os aspectos. Pô, que irado. E, bom, primeiro, né, meus parabéns pro Leandro por ter levado essa disputa, e vamos ver no desafio do próximo episódio, né? Se ele consegue a imunidade, né? E bom, para ir finalizando já, a gente vai falar dos dois destaques
que não se deram tão bem, né? Que foi o Zen, né? E o Matias. O Matias, infelizmente, acabou deixando a competição. Mas vamos começar pelo Zen, cara. Ele usou o whisky, né? O suco de laranja, água tônica, sabor de gengibre, limão, xarope de amêndoas, tomilho, spray e baunilha. Bom, o Zen, ele trouxe um drink com muita informação, né? Com bastante coisa. E que, sinceramente, eu não vi muita harmonia nesses ingredientes, né? Por exemplo, o xarope de amêndoas com tomilho, água tônica de gengibre com baunilha, talvez, mas eu acho que foi um excesso de informação no drink dele, né? O problema foi o excesso. Algumas coisas aí combinam entre elas. Se você utilizar, por exemplo, amêndoas com baunilha, você consegue um resultado bem bacana, né? Um sabor confortável, né? O próprio tomilho que ele usou com gengibre também dá para combinar. Mas quando você começa a colocar campos demais, coisas demais, né? Acaba que você se perde e é complicado o paladar. Você pode enganar qualquer pessoa, menos o seu paladar. Então, quando você mistura sabores demais, você não vai conseguir sentir nada. Você não vai conseguir fazer com que o whisky se destaque, que todo mundo apareça ali de forma harmônica, né? Então, claro. O grande erro do Zen nesse episódio foi o excesso. E ele que vinha bem desde o começo, né? Da primeira prova, do primeiro episódio, no segundo mandou bem. Nesse foi para Berlinda, ficou na beiradinha ali e acabou se salvando por pouco. E por último, né, o nosso querido amigo Matias. E para finalizar, né, a gente vai falar do Matias, que é o nosso brother já de casa, né? Só para avisar vocês que a gente acabou de fazer uma entrevista com ele. E logo mais a gente vai estar postando essa entrevista, esse bate-papo com o Matias, que foi muito bacana. Então fica atento aí, nos próximos dias a gente vai estar mandando para vocês, né? Então, o Matias, ele acabou optando por uma releitura do Garibaldi, né, que poderia ter dado muito certo, mas ele optou por um pequeno detalhe que eu acho que acabou comprometendo o drink dele. Você pode me dizer qual foi esse pequeno detalhe, irmão? O excesso, o mesmo dos outros competidores. Não precisava do xarope de groselha no final. Se eu não me engano, o Márcio até comentou que matou o drink dele, né? Sim. Então, é isso, cara. Eu acho que foi o excesso. Todos os competidores, por pensar que não sei se pensar que um drink era numa jarra, pensaram que precisava de muitos ingredientes. Não, você podia ter uma proporção maior de menos ingredientes, né? Claro. Então, de repente, foi esse o erro da galera, né? E acabou que o Matias, que começou bem a competição, no segundo dia já ficou ali meio pela Belinda também, e no terceiro episódio foi eliminado. É isso, pegou por excesso. Eu acho que pegou por excesso. O Garibaldi tinha tudo para ser um bom drink para piscina. Também acho, cara. Também acho. Quando podia ter adicionado, de repente, ali, ao meu ver, fazendo uma pegada com frutas amarelas, né? Abacaxi, maracujá, não sei. Adicionar mais complexidade daquilo que já existe no drink, né? Ele é um drink que eu gosto muito, eu sou fã, e eu acho que ele poderia ter explorado esse lado que já existe do drink, de repente com um pouco mais de amargo, um pouco mais de frutas amarelas e de repente um pouco de gasificação, né? Com uma água tônica ou com espumante, água com gás, enfim. Eu acho que a ideia era boa, a execução que pecou um pouco. Acabou botando coisas a mais que comprometeu o sabor do drink dele, né? E bom, a gente tá chegando ao final desse review, um pouquinho mais curto, que a gente tá fazendo as coisas um pouquinho corrido, né, junto com a entrevista do Matias, mas a gente
está entregando aqui com todo o nosso carinho. Rodrigo, você tem mais alguma mensagem aí pra galera antes de finalizar o vídeo? Não, só a mesma de sempre, agradecer o apoio da galera, pedir pra galera se inscrever aí, quem chegou até o final, muito obrigado. A gente vai fazer o review de todos os episódios e vai se mantendo aí conectado com a gente, vendo o que a gente está fazendo, que vem coisa bacana aí pela frente. É isso aí, a gente tem alguns bate-papos aí já para agendar também. Então, se você algumas ficou curioso... cartas na manga. Exatamente. Então, se você ficou curioso, fica atento aí para nossas futuras postagens, né? E bom, para você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos e principalmente deixar aquele comentário maroto pra gente, beleza? Até mais, valeu, falou!